Erva Mate Jacutinga, a verdadeira erva dos gaúchos. Tradicional, moída grossa e a nativa. Web Rádio Esporte Serra, os campeões jogam aqui. Unopar Caxias do Sul, Vestibular 2018. Você digital até na hora de estudar. Pós-graduação à distância, flexibilidade para você ir mais longe. Hashtag próxima de você. Matricule-se já. Visite www.unoparead.com.br. Web Rádio Esporte Serra, os campeões jogam aqui. Esporte Serra, a nossa missão é divulgar suas conquistas. Os campeões jogam aqui. Esporte Serra, a nossa missão é divulgar suas conquistas. Os campeões jogam aqui. Jaconeiro, não esqueça de dar uma passadinha na Papo Store e ver as novidades da coleção 1913. Linha de camisetas oficiais, baby looks, infantis, cangurus, jaquetas e muito mais. Esperamos você. A Papo Store fica junto ao estádio Alfredo Jaconi. Ligue 34 19 19 13 e siga-nos nas redes sociais. Web Rádio Esporte Serra, os campeões jogam aqui. Café, música e futebol, polêmica, treta esportiva e bom humor. É mais leve, é mais atraente, é para você. No ar, Esporte Serra Debate. Uma excelente tarde para você que está falando. Calma, Vlad. Depois, a próxima. Estamos chegando com mais uma edição do nosso Esporte Serra Debate desta segunda-feira, dia 29 de outubro de 2018. É um prazer tê-lo conosco, querido ouvinte internauta. Muita alegria pra gente nesta segunda-feira ter a sua companhia. Vamos começar mais uma edição do nosso programa que atualiza e fala sobre as coisas do esporte de Caxias do Sul. Vocês já estão vendo aí que as indumentárias, né, dos nossos convidados hoje, elas estão realmente espetaculares, né? Uma camisa do Brasil e uma camisa da Itália. Temos um dos maiores clássicos, né, do futebol mundial hoje aqui no nosso Esporte Serra Debate. É isso aí, minha gente. Vamos que vamos. Agora, 1h06 em nome de Toigo Contadores. Acesse toigo.com.br. Erva Mate Jacutinga, a verdadeira erva dos gaúchos, tradicional, moída grossa e nativa. Vesper Cargas Expressas, qualidade e agilidade na entrega de cargas urgentes para todo o Brasil. Erva Mate Jacutinga, já falei. Papo Store, a loja oficial do Esporte Clube Juventude. Ligue 34 19 19 13, Unopar Caxias do Sul. Você digital até na hora de estudar, telefone 34 19 19 13, Unopar Caxias do Sul. Aliás, 34 19 19 13, o telefone da Pop Store e o site da Unopar, unoparead.com.br. Recados para mudar imóveis e o plantão sempre para Gerp Marcas e Patentes. Que moletom bonito da Itália. Senhor Marcos De Carli, seja muito bem-vindo e uma ótima tarde para o amigo. Tudo bem? Boa tarde, William. Boa tarde, Vlad. Boa tarde, ouvintes. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. É uma honra, é um prazer estarmos aqui para debater as coisas do mundo da bola e, com certeza, hoje alguns pitacos de política. Preciso fazer um elogio público ao senhor, mas antes quero dar boa tarde ao seu Vlad Flores. Tudo bem, seu Vlad? Boa tarde. Boa tarde. Hoje tá um dia quente, mas eu tô com um pouquinho de frio, vim com manga longa. Deixa eu ver qual é a temperatura aqui em Caxias nesse momento, né? Depois a gente vai falar mais sobre essa tua camiseta aí. Só pra mim ter certeza aqui
Eu me esqueci de falar, inclusive na abertura, né, a respeito da nossa temperatura. O tempo tá bom, né, céu parcialmente encoberto aqui em Caxias do Sul. Por aí que eu me atrapalhei, que trabalhar com a mão esquerda pra mim é difícil, cara. Eu não sou um cara canhoto, definitivamente. Eu sou um cara da mão direita. Olha ali, ó. 17 graus é a temperatura em Caxias. Eu achei que tava mais, porque tava abafado na rua. E essa camiseta, número 17, essa camiseta, esse é o Vlad Flores. Isso aqui é uma homenagem pro Denilson. O Denilson. Copa de 2002, essa camiseta aí. Foi o defensor do Brasil. O Denilson que é canhoto. Pois é. E foi um defensor dos nomes das nossas cores na Copa do Mundo, né? Certo. E já aviso de antemão, tá? Eu não quero ver se eu não fico me aprofundando em questão política. Mas muita gente fala, vai botar a camisa da seleção da CBF corrupta. Não sejam hipócritas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Assim como eu desejo que entre na CBF, eu sempre fui um cara muito crítico e... Que caia uma bomba na CBF. Eu quero que entre um cara com pulso, como está acontecendo no Brasil, dentro da CBF, e que moralize aquela chorna que é... Várzea, né? Várzea. Agora, uma coisa não tem nada a ver, torcer para a seleção é a mesma coisa que a gente torcer para o bem do Brasil. Eu torcer para a seleção brasileira não quer dizer que eu torça para a CBF e seja a favor do que acontece lá dentro. É que se tu vai pensar assim, tu não vai torcer para time nenhum, para seleção nenhuma, porque não tem um time que não tenha algum problema político, algum desmando, não tem uma federação que não tenha algum desmando, né? Então a gente não torce pela federação, pela confederação, nem pelo presidente do clube, a gente torce pelo clube, né? Pela seleção, exatamente. Né? E nesse momento democrático que o Brasil vive, nada melhor do que vir com uma camisa da seleção brasileira. Tá bom, beleza. Então antes da gente apresentar o desafio do dia, né, a camiseta do dia aí, eu quero só fazer um elogio público aqui à figura do Marcos Decardi, viu, seu Vlad? Que andei fazendo. Porque o Marcos é um grande parceiro nosso aqui. Eu quero dividir com vocês que eu cheguei em casa na sexta-feira. A gente teve que passar esses microfones aqui por um processo de recuperação depois da chuva, né? A troca dos adesivos, secagem externa, interna e tudo mais. E assim, eu quero agradecer ao Marcos, porque talvez as pessoas nem saibam que o Marcos é nosso repórter voluntário aqui, né? A parceria que a gente iniciou com a Tório Rádio Web, a empresa dele. Depois o Marcos se tornou o nosso parceiro do coração, assim mesmo, né? E o Marcos tomou um banho de chuva lá no jogo do Juventude sexta-feira e fez um belíssimo trabalho que culminou com ótimas entrevistas na saída dos jogadores em campo e na coletiva, como sempre, com as melhores perguntas, né? Então, para mim é uma honra dividir microfone com o Marcos pela pessoa que ele é, pelo profissional que ele é, né, Vlad? E pelo comprometimento que ele tem com essa causa que a gente tem de transmitir os jogos da dupla Caju, né? Viu, seu Marcos? Muito obrigado. Obrigado, cara. Mas é verdade, né? Não, eu sei que é verdadeiro. É um sacrifício enorme, né? O Marcos além de tudo, é o nosso motorista da unidade móvel. Eu que acompanho sempre as transmissões, eu vejo, e já falei em outras vezes também. E sempre, tanto, né, qualquer um de você fala para um, serve para os dois, né, com a forma, com propriedade que fazem a leitura de tudo que está acontecendo. E isso é uma coisa, eu já comentei várias vezes e só aproveitando o gancho mesmo, que tá ótimo. Já tem certa experiência aí, né? 18 anos já em rádio, o Marcos é um dos profissionais que a gente mais tem alegria de dividir o microfone, porque fala o que quer, diverge, concorda, e é muito bom trabalhar, dividir a transmissão com o Marcos e o debate também. Muito obrigado. Vendo esse momento, né, rasgação de seda aí, que é sempre importante, porque é de verdade. Antes de tu entrar, William, eu só quero para lembrar, depois eu quero fazer já falando da transmissão do jogo do Ju, mas mesmo que a gente entre depois, só quero, para não esquecer, falar do nosso grande herói. Grande herói? Nacional. Qual deles? Hugo Sanches. Hugo Sanches. Eu preciso fazer uma errata aqui, uma retificação. Nunca critiquei. Tá? Mas depois se a gente... Sim, vamos falar mais sobre isso. Só quero dedicar este programa também para dona Jussara Mota. Eu não sei se ela já chegou em casa, porque ela veio trazer aqui o café pra gente. Muito obrigado, café. Mas caso ela já esteja em casa, e eu quero dedicar o programa pra ela, ela está de aniversário hoje, completando 51 anos. A Jussara é um exemplo aí de persistência, de luta. Ela teve sérios problemas de saúde durante 20 anos
E hoje tá super bem. Então, parabéns aí, é uma grande conquista, né? Pra minha mãe tá fazendo aniversário e pra gente é uma honra também dividir a vida com ela, né? Responsável pelo nosso café, pelos uniformes limpos da Sport Serra, uma série de coisas aí. Mãe é mãe, né? Ainda mais legal, quando é uma né? mãe batalhadora, né? Então, A gente aproveita cada dia, né, o lado de convivência. Então é isso. Feitos esses registros aqui, já quero mandar um abraço para Heloísa Flor, dizendo que é a Elo do Recife. Tô ligado. Abraço, Heloísa. Aí no o Recife. Cuidado com os tubarões aí na praia da Boa Viagem, né? Ali, Boa Viagem, não dá pro cara entrar no mar e sai sem Senão é a perna, última né? viagem. manda, Heloísa, qual é o teu time aí? É. Tem Santa bastante time Cruz, Náutico ou Esporte. Sport? Tem os do interior lá, mas são menores, né? O Rafael Santos manda aqui, ó. Boa tarde, meus amigos. Semana de muita decisão para o futebol gaúcho. Parabéns pelo programa. Forte abraço. Valeu, Rafael Santos. É verdade. Pá, tem um monte de jogo legal aí. Tem Libertadores, tem aqui, Juventude Brasil de Pelotas. E por aí vai, né, meus amigos? Vamos pro desafio da semana aí, Vlad. Deixa eu trocar de câmera aqui para tu mostrar. Tem que esconder bem. Tem que ser de longe aqui para o mostra pessoal nessa não câmera. Dobra a descobrir. manga. Larga a manga por cima. Dá pra ver assim. Não, mas ali o símbolo tem que deixar ver, porque senão a galera vai achar que é do Passo Fundo, né? Então, Ali, ó. pra quem Não tá acompanhou escrito ali, né? Deixa eu ver o... Sim, Tá escrito? Dá Dá pra pra ver ver daqui? daqui, muito claro. Não, na câmera não dá pra ver, não. Não, pode deixar aí que tá beleza. Ó, esse time, essa camiseta faz parte do acervo do Vlad, lá no Quintino Futebol Pub, e é de um time gaúcho, né, Vlad? Isso, é um time gaúcho. Qual time? Quem acertar ali nos comentários da live... Aí tá, aí dava pra ver. Quem viu. Quem acertar vai ganhar um porta-copos lá personalizado do Vlad. Beleza. Tem alguma dica ou deixamos assim? Não é o Passo Fundo, já falei que não é o Passo Fundo. Porque Dá pra dar uma dica. Esse time, essa camisa é de 2016, no ano que completou 100 anos. Um clube centenário. Já tem 100 anos esse time aí? Exato. Rapaz, eu Fizeram essa sabia que camisa era tão tradicional. comemorativa em 2016 para os 100 anos do... Que legal. Então tá. Então, iniciados os chutes aí de qual time é esta camiseta. Claro, a galera tá vendo pela live, né? Quem tá pela rádio aí, entra no nosso Facebook aí da Sport Serra que você vai ver. Bueno, vamos falar do que primeiro? Vamos falar da eleição ou vamos falar da vitória do Juventude? Eu acho que o mais importante é a vitória do Juventude. Não, eu queria falar sobre as festas, né, do Dória. Vocês foram na festa? Fiquei esperando o convite dessa aí. Dória é muito longe de São Paulo, né? Bolsonaro ganhou com 55 milhões de votos. Não, 55% dos votos. Mas acho que deu 55 milhões também, né? Foi 55-44. Deu praticamente 100 milhões de votos válidos, né? Depois de 30% de abstenção, Santa que foi Lúcia. alta. O Wagner Denise Padilha já chutou dizendo que é do Santa Lúcia. Não é não, Wagner. É um time que foi profissional, né? Sim, foi. Acho que tá em... Hoje tá só com base, acho. deve ter só categorias de base. Mas não é, viu, Wagner? Foi bom chute, mas não é. 55 milhões de votos para o senhor Bolsonaro. É um fenômeno, né, tio? Porque o Bolsonaro, ele fez uma campanha pelo PSL, que é um partido que ninguém conhecia. Não tinha um deputado. Tinha algum deputado do PSL? Acho que não. Não tinha, não. Fez os primeiros. Fez os primeiros agora. Não tinha, acho que obrigatoriamente tinha que ter 4 para existir o partido, né? Então pode ser que tivesse. Se não me engano, é essa. Sinceramente, não me lembro. Básica, né? O que mais? Tem lá... Não tinha um marqueteiro, assim, oficial? Não tinha... Ou, né? Ou tava muito escondido. Ou já meter na mão, né? O cara foi um excelente marqueteiro pelas ferramentas da forma como usou, né? Ele usava a live do Facebook, os últimos 2 meses ele nem saiu de casa para fazer campanha. Gastou pouquíssimo, né? Deve ter gastado... O que ele gastou para fazer uma live do Facebook? Ele gastou o mesmo que a Sport Serra gasta aqui. A campanha dele se baseou em lives, né? Não viajou mais, não saiu, material de campanha né? praticamente inexistente. Nem ontem, para ir votar, o cara não tinha liberdade de ir para votar, ó, o aparato que foi feito. O material de campanha que aqui em Caxias, por exemplo, tinha do Bolsonaro, acho que era feito pelo Sartori.
né? Não. Tinha um desculpe, né? Tinha um comitê aqui, tinha um pessoal que sempre foi responsável por acolher o Bolsonaro naquela vinda a Caxias do Sul. Certo, é verdade. Tem um grande contingente de pessoas muito próximas ao Bolsonaro. Mas assim, sem estardalhaço. Foi sem estardalhaço. Gastando pouco. Foi um trabalho de formiga. Eu não tenho comprometimento nenhum, só sei da verdade mesmo, que foi assim que foi feito, né? E, inclusive, não tinha bastante carro com adesivo, sim, houve, né? Uma publicidade muito boa. Bandeiras o pessoal usava do Brasil. Né? Praticamente quem tinha uma bandeira do Brasil, mais ou menos queria dizer que tá voltando o Bolsonaro e tal. Campanha barata, simples, como foi a do Romeu Zema lá em Minas, que praticamente também não gostou nada, porque o Novo não usa o fundo partidário e o cara ganhou com 70% dos votos. Eu imagino assim, perto do cenário político em campanhas, né, foi praticamente nada, né, perto dos milhões que se gastam. Né? E até mesmo os concorrentes, né, os milhões que gastaram, parece que não fizeram barulho, né? Não fizeram barulho. Porque os caras, eles pegam uma linha de vamos atacar aqui. E aí fica muito naquilo, né? Tipo, o PT ficou o tempo inteiro tocando terror, né? Dizendo que se não ganhasse a democracia está finalizada. E daqui a pouco o PT trocou toda a sua identidade de campanha do primeiro turno para o segundo, porque trocou o vermelho pelo verde e amarelo, né? E tu imagina o que custou fazer toda essa troca. Trocar todo o teu material de campanha, né? Porque eles não Isso deu trabalho, né? Eles não utilizaram nada do primeiro turno no segundo. Então, é grana que vai, né? Do partidário, eu gostaria de ouvir em algum momento, ou ler em algum momento, o que um candidato a deputado federal aí fez com 1,5 milhão de fundo partidário e não se elegeu, né? Isso aí eu quero ainda saber, né? E é a prova de que o povo brasileiro tá ficando mais esperto, assim, em relação a... Não necessariamente tá bem mais atento. O dinheiro reflete, né? As comunicações também, né? A rede social deu uma democratizada violenta na coisa aí. Já diminuiu muito o poder da comunicação, né? Se diz, por exemplo, se ensina, inclusive nas faculdades, que o debate lá de 88, 79... Foi editado para ferrar o Lula e tal, e que aquilo teria decidido a eleição. Hoje, mesmo que um debate na Globo fosse todo editado, para independente de qual dos lados, isso não seria suficiente para eleger ou deseleger alguém, né? Porque a rede social democratizou, hoje o pessoal já não fica muito dependente do que a Globo... Porque a crítica é online, né? Tá acontecendo o debate e as redes sociais são efervescentes. Não tem mais aquela, a Globo falou, então é verdade, né? Mudou muito isso aí, né? E também sobre toda essa questão do fim da democracia, ou de tempos duros, ou a volta dos anos de chumbo, seja lá o que for, eu acredito que não se tornará verdade em função do uso das mesmas ferramentas. É fácil de reagir se for o caso. A hora que tiver o primeiro embate, mesmo confronto, primeiro sumiço, seja lá o que acontecer, primeira denúncia de algo contra a liberdade do cidadão, isso aí vai vir à tona, né? Só esperamos que as pessoas tenham aprendido muito mais agora a questão das fake news. Né, a questão do repassar automático, né? Leu e repassa. Não, tem que ter mais criticidade. Eu, por exemplo, tive muito cuidado com o meu Facebook. Né? Eu critiquei ambas as correntes. Eu evidenciei, concordei com ambos os lados em alguns pontos de vista, porque não é terra arrasada, né? Nós temos não tem país... o lado totalmente certo e nem o totalmente errado. Ninguém está totalmente errado. Então, assim, eu vejo que nós temos um país inteiro por construir. A minha geração é uma geração que já está caminhando para se despedir, né? Já são mais de 50 anos, quer dizer, já não temos mais muito para fazer pelo país, e os novos é que deverão construir. Assim como quando eu tinha lá meus 18 anos, diziam, né? O futuro será um país de jovens, né? E hoje eu já estou, né, partindo para outros caminhos. Então isso aí é muito importante, né? De que seja bem eu acho que essa eleição politizou um pouquinho mais o brasileiro, né? O pessoal começou a se envolver um pouquinho mais. E é importante que as pessoas sempre tenham em mente que na política as coisas são muito instáveis, né? Não dá para tu comprar muito a briga, porque entre eles as coisas mudam. Vocês lembram da campanha Fora FHC, por exemplo, né? Que surgiu a partir do PT para que tirasse o Fernando Henrique. Exato. E o Fernando Henrique foi um dos maiores apoiadores do Haddad ao longo de toda a eleição. Então, e apoiador da esquerda desde sempre. Isso aí, né? Então vamos ter muito. Não adianta a gente ficar brigando muito, porque a política move rápido. Né?
Amanhã depois os caras estão se juntando, estão criando uma sigla diferente, né? O Boulos criticava o Haddad, ontem estava lá atrás do Haddad. É assim que funciona. Vai ter muita gente se aproximando do Bolsonaro, porque agora, queira ou não, o cara é o presidente, então vai ter muito cara que fez oposição que vai se reaproximar dele. E aí tem o perdão, e aí tem não sei o quê. Então, a política está sempre mudando, né? Não é uma coisa fixa, assim, que o gremista nunca vai torcer pro Inter. Não é que nem futebol. Não é. E isso é um detalhe muito importante, né? Que o Rio Grande do Sul ainda também não aprendeu. Né? Então, já saindo da esfera nacional, desculpe aí, William, é o Rio Grande do Sul, a grenalização, esse maldito, né, termo chamado grenalização, que tem acontecido com todas as então, todas assim, as eleições. Né? Na política as coisas mudam, os caras se reaproximam, mudam até de ideologia. Agora, não é que nem no futebol que o cara vai sempre torcer para um time só. Então, troca de esposa, de partido político, mas não troca de time. É né? muito difícil. Na política é o contrário, o cara troca de tudo. Então, não existe, né? Só não troca de time de futebol. E quero eu acreditar que nesse pleito, todos que votaram, independente de quem, votaram pelo melhor, aquilo que achava que era o melhor. Acho que quero eu acreditar que a grande maioria pensou assim. E queira ou não, a maioria sempre, ainda mais no Brasil, ela vai pelo lado certo. Né? Porque todo mundo, quando o Lula se elegeu com a maior votação da história, as pessoas tinham uma esperança. Eu votei no Lula. Muito grande. Primeira vez eu votei no Lula. E quem hoje, os mesmos que hoje têm raiva do Lula, são os que votaram nele. E principalmente essa raiva é pelo sentimento de traição. Então o pessoal, o povo não é burro, né, cara? E assim, se o Bolsonaro não suprir aquilo tudo que ele falou, não suprir nossas expectativas... tira ele já. Vem a cobrança, vem a crítica. O que não pode é continuar mais do mesmo que a gente já viu, que não deu certo. Exatamente. É importante a oposição, né? Que a oposição esteja atenta, que quem perdeu faça uma oposição como tem que fazer, né? Mas que também não fique torcendo contra o Brasil, né? Agora a gente vai ver quem tá a favor do Brasil e quem tá a favor do seu ego próprio. Exatamente. Isso aí, tem coisas imediatas, urgentes para acontecer aí, que precisam acontecer. Então, ponto final, acho que já tá. Nosso conhecimento de política tá bom excelente. demais. Nossa, já foi longe. Deixa assim. E agora vamos falar sobre futebol, né? Bom, a rodada foi muito boa para o Juventude. Primeiro porque o Juventude conseguiu ganhar um jogo, né? Que era já o mais improvável de tudo. O segundo que foi muito boa para o Juventude, que o CRB perdeu de 1-0 para o São Bento, né? Outra coisa boa para o Juventude foi a derrota do Brasil de Pelotas, ainda na abertura da rodada, para o CSA 2-0. E o Paysandu quase que perdeu em casa para o Curitiba, só foi empatar no fim do jogo. Que também foi bom, um empate bom para o Juventude, segurou o Paysandu. Os resultados todos foram bons. O Juventude conseguiu uma vitória contra um adversário direto, que é o Sampaio Corrêa, dá uma segurada no Sampaio, Boa liquidou, morreu, perdeu. Sobrou de novo o Juventude na briga contra CRB e Brasil de Pelotas. Tem essa questão envolvendo o São Bento, que não se sabe até que ponto pode render uma punição de 15 pontos para o São Bento, o que salvaria o 17º, que hoje exatamente seria o Juventude. Né? Então vamos ver, vamos aguardar. É importante que o Juventude escape, se for para escapar, em campo, que não fique dependendo de tapetão, primeiro porque é feio, segundo porque é desnecessário. O Juventude ainda tem condição de escapar jogando bola. E aí temos uma final, né? Quinta-feira, Juventude e Brasil de Pelotas, que eu espero que o Juventude encare como uma final. E aí sim é o terceiro turno das eleições, né? Esse sim. Né? Por enquanto o Brasil está em vantagem. Esse é o terceiro turno, não querendo reavivar o assunto político. Por enquanto o Brasil está... essa rodada pro Juventude comprova que o trabalho de coach contratado ali foi muito bom. Porque resolveu lá, porque Nunca critiquei o coach. Resolveu porque o CRB perdeu, graças ao trabalho do coach. Sim, tá? Então, assim, deu tudo certo. Tá? Não adianta, a gente vai acabar sempre fazendo alusão à política. Aqui do estado. Muito ainda e devido, e ao cenário que vem aí, Juventude e Chavante. No pleito de eleições, perdemos para Pelotas, né? O Caxiense perdeu para o Pelotense. Né? Mais uma derrota de Caxias para Pelotas nesse sentido. Isso. Tá? Mesmo quem é daqui que votou no Eduardo Leite,
Né? Embora que o Mas Sartori comparando cidades, né? ele é gremista, né? Não torce. Ele tem o Juventude como segundo time, né? Mas o José Sartori é gremista. E o Eduardo Leite acho que é torcedor do Chavante, Brasil, né? Chavante. Tá. Só Chavante. É. E em relação ao jogo, olha, acho que é o jogo de não sei de quantos anos que a gente pode computar para trás, o jogo mais importante que eu vejo do Juventude. Com certeza é o duelo mais importante entre os dois na história. Nunca exatamente. na história nós tivemos um jogo entre Juventude e Brasil de Pelotas tão importante. Porque o cenário se montou de uma forma... Embora que teve aquela final lá de 2012, que o Juventude ganhou lá no Bento Freitas e foi jogar a Série D e o Brasil ficou de fora da Série D. Mas nem se compara, né? Série D com Série B. Né? Hoje vale a Série mas B. mesmo de qualquer forma, assim, nunca se quer apagar a história, nunca se quer diminuir os fatos, porque os fatos já foram, né? Já estão acontecidos e consolidados, mas pelo momento é o mais importante de toda a história, porque um provável empate, por exemplo, pode deixar os dois na berlinda. Isso. Exato, Né? o cenário No caminhar ainda da sequência da Série B. Então é muito, muito, muito importante. Embora que o empate ele é melhor para o Brasil do que para a Juventude, né? Sim. Porque por ser fora de casa, porque o Brasil já tem 2 pontos e uma vitória a mais. Segura a Juventude, tudo, né? Mas realmente não é o resultado ideal, né? Embora que eu estava olhando a classificação ali a tabela do Brasil, ele ainda tem o Boa em Pelotas. Então o Brasil já tem 3 pontos certos aí, que é contra o Boa. Então, mais do que nunca, o empate é mais bom, né, para o Brasil. E é aquilo, a gente dizia, né, o Juventude precisa ganhar do Sampaio, que é uma decisão, para criar uma outra decisão contra o Brasil. Então, a primeira o Juventude conseguiu, né, daquele jeito, assim, mas conseguiu. E criou, então, uma nova decisão. São jogos de mata, né? Praticamente, os jogos de Juventude são jogos de mata que vão criando novas possibilidades. E assim, a cada vitória. Uma análise bem verdadeira, bem tranquila. O Brasil de Pelotas hoje ele é mais time que o Juventude. Ele é melhor tecnicamente. Ele é mais experiente que o Juventude. Ele é mais entrosado que o Juventude. Porém, o jogo é no Alfredo Jaconi. E o Juventude vem de uma vitória que, de alguma forma, pode ser um fato novo para um crescimento, principalmente dos garotos, dos meninos, que tem evoluído, né? E o guri a gente sabe que ele evolui, que ele oscila, e essa talvez seja a grande esperança do Juventude, porque se tu pegar a realidade do Brasil hoje, o Brasil é mais time que o Juventude. O Brasil tem jogadores que o Juventude não tem, né? O Brasil tem uma dupla de zaga super experiente, com o Leandro Camilo e o Everton. Né? O Brasil tem, queira ou não, o Bruno Colasso hoje. Ele é um jogador super simples, mas ele vive um momento melhor que o Newton, que é o lateral do Juventude. O Brasil tem o Éder Ciola, que tem feito bastante gol, inclusive. O Éder Ciola tem sido o principal jogador do Brasil. O Brasil tem um cara de bola parada que o Juventude não tem, que é o Itaqui. O Itaqui coloca todas as bolas lá no fedor sempre. A bola parada do Brasil é muito forte em todos os jogos. Ela decide os jogos a favor do Brasil. O Diego Miranda vive um bom momento no Brasil. É um meio articulador que talvez o Juventude não tenha hoje. E eu gosto muito do Lourenço, né? O atacante, aquele Lourenço, eu acho que é um cara muito rápido, né? O atacante do Brasil. Então, isso, o Pitol, né? O cara que é talhado para esse tipo de jogo. É o cara que sabe enrolar, que enerva o adversário. Que é um bom goleiro, né? Cancheiro, como se diz, né? Então, assim, eu vejo que na parte técnica, o Brasil tem uma vantagem em relação à Juventude. Agora, o jogo é no Jaconi, né? E aí tem um aspecto decisão que pode mudar tudo, né? Motivacional também, deu uma injeção de ânimo para essa vitória, deu uma injeção de ânimo, deu uma expectativa de ir para a guerra e lutar, né? Coisa que já estava se apagando. E em cima disso aí, é que esse cenário é que tem que ser criado para o jogo também. O cenário de guerra. Se o Juventude quiser ganhar esse jogo, ele vai ter que começar ganhando o jogo fora de campo. Fora de campo, que eu digo antes do jogo, já essa semana, durante toda a véspera do jogo... Criar um clima de decisão. Tem que criar um clima de decisão. E eu digo, não é guerra de violência. Uma guerra de esportiva. Sim, é de saber que precisa ter um vencedor. Vamos dizer assim. Alguém tem que sair derrotado. Que é um jogo que vale temporada,
né, que vale orgulho, porque afinal são os 2 times do interior, do Rio Grande do Sul. Tem muita coisa em jogo. Tem muita coisa em jogo. Né? E já é bem importante, pergunta assim, parabenizar os 4.000 torcedores que estiveram lá na sexta-feira, porque foi complicadíssimo. 2.000? Ou 2.000? 2. Era 2.060 e alguma coisa, né? Foste benevolente. Isso, né? não. Tá. 2.000. 2.000. Não, mas sim, 2.000 guerreiros. Assim, 2.000 se, guerreiros. Se tu foi um guerreiro tomando aquele banho de chuva, o torcedor também, porque ainda que pagar. Vou dizer que... A chuva Aquele atrapalhou dilúvio. bastante o público. Foi um dilúvio, porque... cara. Teve momentos lá terríveis. E, então, assim, ó, que os torcedores de Juventude continuam mobilizados, tem que lutar, isso aí é até o fim. O torcedor esmeraldino não pode, né, esmorecer agora, não dá mais falar, porque o Juventude não importa, né, uma situação do ambiental da sexta-feira que se possa vir a falar. O mais importante é que foi uma brilhante vitória. Tem que enaltecer a vitória, os 3 pontos, né? Se teve garra, se teve vontade, se teve sorte, né? Não importa qual foi o ingrediente nessa hora, porque os ingredientes da sexta passada nem todos poderão ser usados na quinta-feira. Porque assim, terão, às vezes, que ter novos, se a vitória né? viesse, ela seria exatamente do jeito que foi, né? A gente sempre projetou, se o Juventude vencer, vai ser assim, ó, com a bola parada, né? Com a luta, com a dificuldade. Foi exatamente o que aconteceu. O Juventude acha um gol de falta. O Douglas defende uma de peito lá no primeiro tempo, que poderia ter sido 1-0 pro Sampaio ali. E aí a coisa ia por água abaixo. Aí a chuva trouxe um outro componente pro jogo. As circunstâncias dessa vez beneficiaram o Juventude, né? Finalmente, inclusive, né? Teve um pouquinho de sorte também. É isso, era o jeito que tinha para ganhar. A vitória, às vezes, ela oculta um pouco, né, o que é o jogo ou a deficiência que o time tem. Né? Não dá para se deixar levar por isso, porque o time continua com muita deficiência. O time do Sampaio é um time ruim de doer. Fraco, um time ruim, meu Deus do céu. Tu vê pelos nomes, né? Tu pega a escalação ali do Sampaio e tu vê que não tem ninguém, né? E não querendo esfriar nada pelo lado de Juventude, mas assim, a gente sabe já algumas rodadas, o time de Juventude bateu no teto, o time pode produzir, é isso aí, certo? Então não dá para esperar grandes mudanças. O que se tem, sim, é essa expectativa de que o Juventude possa continuar vencendo, né, e alcance algumas vitórias ainda no campeonato. As dificuldades técnicas do Juventude, elas são absurdas, né? Por exemplo, o Hugo Sanches, que é o cara que fez os 3, já tem 3 gols, né? Hugo Sanches, desculpa. E tu vê que tem um lance, até tá conversando com amigos da bola aí no sábado, que estavam me dizendo, e concordaram com uma coisa que a gente falou na transmissão, Marco. O Juventude chega, uma das raras vezes que o Sampaio desequilibrou a marcação, que o lateral esquerdo foi cobrir o quarto zagueiro e a bola foi tocada nas costas dele e o Hugo Sanches ia entrar sozinho na área, na ponta direita. Um lançamento meio por cima, assim. E o Hugo não consegue dominar a bola. A bola passa debaixo do pé dele e vai pra linha de fundo, né? Que é um lance assim que era só dominar, entrar na área e fazer o gol, e o Hugo, com a dificuldade que ele tem, ele não conseguiu dominar, né? Mas é isso, ele tem uma bola parada boa, assim, pelo menos ele tira a bola do chão, né? E aí, às vezes até é controverso, né? Aquilo que às vezes eu tenho em dizer, né? Tu treinar o ruim, ele só vai ficar pior, né? Mas tu vê que a insistência do Vinck com o Sanches... É porque... Com toda a dificuldade que o Hugo Sanches tem, ainda assim ele é o melhor atacante que o Vinck tem à disposição. Aí que tá, né? Por isso que quando nós aqui na crítica, na crônica, né, a gente, mas é teimosia ou é convicção e tal. Mas aí tu também olha pro banco, olha pro passado daqueles caras que estão no banco, que tiveram um campeonato inteiro para jogar. Porque aí tu tem o Caio Rangel com o tipo de desempenho que tem. E toda vez que o Caio Rangel recebe uma oportunidade, ele vai mal, né? Ele vai pior do que o Hugo Sanches. Ele afunda com a oportunidade em vez de crescer, né? Aí que entra a parte do que eu quero falar do Hugo Sanches, tá? Que ele não aprendeu a jogar bola nesse último jogo e da noite pro dia. Ele continua com as deficiências dele, que a gente já constatou e que observa em campo. Tá? Mas o aspecto positivo é a entrega do jogo, é a raça, é a vontade. O cara demonstra aquela coisa que o torcedor quer ver, que cobra o campeonato inteiro de todos os jogadores. Ele não foi o único, a gurizada que entrou... Tem 2 fatos novos, tu falou o termo gurizada, e é isso aí, tem 2 fatos novos no Juventude, que até improváveis, assim. O Juventude já estava caminhando para um rebaixamento natural, líquido, certo, do jeito que estava.
Aí surgiram 2 fatos novos. O primeiro, o Vink conseguiu arregimentar 11 guerreiros, né? Os caras estão a favor dele. Dá pra ver que o time tá brigando, sabe? Não tem mais corpo mole ali naquele grupo. É um grupo que tá fechado, que tá querendo. Isso é fato. Outra, o Vink tá apostando numa gurizada que tem condição de evoluir, né? O Denner, de novo, fez um bom jogo. O Gabriel Valentini, eu acho que é um cara que tá crescendo. Sim. O Vink já disse até que tá pensando em começar o jogo com ele, né? Falando a coletiva aqui. Daqui a pouco vai ser natural botar o Valentini a começar jogando. O Douglas Kemmer entrou bem no jogo. Entrou lutando lá, cavando, dando carrinho de cabeça. E aquela coisa que faz parte, né? Precisa. E que era muito necessário. Então, tem 3, 4 guri aí que fizeram uma transição toda errada pro profissional, né? Foram atirados no time profissional e vai lá e resolve. Não foi uma transição natural. Não tiveram aquele tempo que o cara tem que ter para errar. Não entraram num time organizado, ao contrário, entraram numa bagunça, entraram numa confusão e foi uma transição toda antinatural desses guris. Mas, queira ou não, é a esperança que o Juventude tem, né? Tu vai esperar que o Newton evolua, que o Felipe Mattioni faça um grande jogo? Não, isso aí né? Que o Lucas resolva. Não mas o Denner, daqui a pouco tu espera assim, daqui a pouco o Denner faz como ele fez lá com o Vila Nova, que ele deu um balãozinho no cara lá e quase que fez o gol, sabe? São atletas que tem alguma coisinha assim que dá pra tu esperar um pouquinho mais. Os guri. O Douglas, o goleiro, né? Que também é da base, que entrou pro time principal e tá dando conta do recado. É isso. Essa é a mínima esperança que se criou no Alfredo Jaconi. Aquilo que em poucas vezes a gente viu durante o ano, né? O que está se vendo agora, mesmo que não num formato que uma mude, grande esperança, né? Mas uma coisa que não se viu, essa entrega de que tu vê aqueles que estão realmente interessados em fazer pela camisa do Juventude. E a questão vamos fugir o nome do Hugo Sanches. O gol, por exemplo, pelo menos ele conseguiu botar a bola na área. Tem cara que nem o primeiro zagueiro já tira a bola de canela, às vezes. Teve um lance no primeiro tempo que o Juventude bate um escanteio curto, a bola parou na poça d'água e deu contra-ataque pro Sampaio Correia. E ele parece que dá certo, né? A bola parece, né? Já deu pra ver uns 2, 3 gols aí que ele, além de tudo, é muito sortudo. Mas às vezes ele chuta e a bola entra. Que bom pro Juventude. É a estrela do cara. Por isso ele bate bem na bola. E é o momento, e é o seguinte, ó, ele com essas 2 partidas, os 3 gols, principalmente por ter essa noção, esse faro de gol, tá com a liga de gol, com certeza já tá garantindo um contratinho para ele pro Gauchão na Série A. Se não no Juventude, pelo menos num Novo Hamburgo da vida ele vai jogar. Exatamente, sabe? Então, é aquele cara assim que a gente fala, né? Tu dá a oportunidade e o cara pega a oportunidade. Tu percebia assim que ele tava no limite, extenuado, né? Nós duvidávamos sim, né, de que ele fosse a solução, né? Não podemos mudar a nossa palavra. Eu ainda acho que ele não é a solução. Mas está sendo a solução. Mas esse é que eu digo assim, nós temos que enaltecer agora. E tem mais uma justiça que tem que ser feita também com o Hugo, né? Primeiro que ele é um guri, né? Ele é jogador novo. Eu não sei se ele deve ter 21 anos, acho. Ele é piá também, é guri. Ele deve, eu não sei, tem que olhar no site aí, mas eu acho que ele deve ser 96, 97. É gurizão. Cara novo. E não teve a base que, por exemplo, os guris do Juventude tiveram, né? A base dele foi um campo de roseta aí na divisão de acesso. Então, é um guri que pode evoluir também. Daqui a pouco um guri desse cresce, né? Vamos ter que ter paciência. É que a gente fica rindo, não é nem dele, a gente ri do Juventude, de ter que trazer ele como a salvação da pátria, né? Então, essa é a situação, né? E aí, então, assim, ó, daqui pra frente, se o Vink, naquela vitória contra o Atlético Goianiense, dizia que era o começo do campeonato, é quarta vez que o Juventude vai reiniciar o campeonato a partir dessa vitória, né? A sua participação, que poderá ainda valer, né, alguns brios à equipe, ao clube, né, a toda a conjuntura do Esporte Clube Juventude no ano de 2018 é daqui para frente. Teve um torcedor que me disse, mas vocês estão com essa empolgação, vocês não viram a ruindade que foi o jogo? Não, é verdade.
Só que a única chance que o Juventude tem de ganhar jogo é assim. Porque não espere que o Juventude vai ganhar um jogo atropelando o adversário. Exato, eu até digo assim, ó, eu não quero trabalhar com o C, se o campo tivesse seco, se não sei o que. Não, o Juventude ganhou naquelas condições, porque somente naquelas condições iria ganhar. E ponto. Tanto que a bola quase não entrou, né? O Hugo Sanches é 9,4 anos, não é tão guri não, ele é 24 anos já, viu? 24 anos. Ele... aí tem base, viu? Ele foi formado no Cruzeiro de Minas, jogou lá de 2011 a 2016, 5 anos de categoria de base no Cruzeiro. Aí depois ele vai pro Serrano da Paraíba, Portuguesa Carioca, São Luís de Juí e Pelotas. Mas daí vem aquela coisa assim que aí sim pode ser que o coaching tenha resolvido, né? Era um cara que a carreira dele já estava acabada, andando né? pra trás, né? Começou no Cruzeiro. Do Rio de Janeiro aí, quem era o time? Portuguesa Carioca lá. Pelo amor de Deus, né? Desaprendeu, se ele aprendeu alguma coisa daí, agora. não, e aí o motivacional do cara foi, realmente. Aí pode ser que o coach tenha feito a diferença. Só vai lá pro sul, que lá no sul tu se ergue. Que é comum. Né? Recados que chegam aqui, ó. O João Henrique Leone Ramos aposta que essa camisa é do Guarani. Depende do Guarani, mas de não onde, é João Henrique? Guarani. O Guarani pode ser o Guarani de Bagé, de Venâncio, de Cruz Alta. Tem bastante. De Campinas não vai ser. Mas não é nenhum dos 3 Guarani, não, João Henrique. Não é. Galera, tá com dificuldade. Mostra de novo a camisa aí, por gentileza, Vlad. Quem é essa camiseta, gente? É de um clube que tem 100 anos, né? Pra quem entrou agora, né? Quem acertar aí, pra ganhar um brindezinho e participar da brincadeira. De quem é esse? De quem é esta camiseta de um clube centenário que o Vlad Flores tem lá no acervo da Quintina. Beleza. Não, tá bom. Aqui, ó. A Ana lá em Florianópolis ligada com a gente. Wagner Padilha. Dizendo aqui que vai pagar os 7 pila da multa, né, da eleição. Não acredita em nenhum dos dois lados. Aí diz que tá com vergonha da política nacional. Ele manda abraço pro Vladimir Wagner, ex-promotor de esportes da Agrale. Ô, Wagner, parceirão aí. E é isso, nessa eleição teve 3 opções, né? Aqueles que optaram por um, por outro e por nenhum dos dois. Né? Democraticamente, como diz a Marina. Isso é bom, né? Isso é a democracia. Ezequiel Ravizon, boa tarde, senhores. Semana de decisão no Alfredo Jaconi. Semana para mostrar que ainda estamos vivos. Abraço e viva a democracia, diz o Ezequiel. Um abraço pro Alves... Wagner Alves. Ah, sim. Deve ser colecionador aí, né? Sim, o Wagner é parceiro lá de Novo Hamburgo. Mundo das camisas Banca 20 NH. Valeu, Wagner. Até, não sei se tem mais aqui, mas depois aí eu só vou comentar. É isso aí, fechou. Ontem eu fui participar do encontro de colecionadores de camisas lá em Novo Hamburgo. Eu vi que tu botaste o evento, deve ser bacana esse encontro. É legal, eventualmente, aqui no Rio Grande do Sul é muito fraco esse tipo de Poucos evento. Colecionadores. Não, tem muitos, mas não tem eventos para encontro. Diz lá em Bom Jesus, como diz lá em Bom Jesus, não se ajuntam. Não se ajuntam. Mas está crescendo e quero já dar os parabéns pro clube Novo Hamburgo, que tomou a iniciativa de fazer um encontro. Partiu deles sem consulta. Eles mesmos abriram lá um encontro sem conversar nem com os colecionadores. E aí depois começou a agregar todo mundo ali e saiu um evento bacana que participou. O Wagner foi um que participou, é um cara que trabalha muito forte com camisas. E teve mais de 10 expositores lá, e todos que têm sua coleção pessoal, tem aqueles que vendem, compram, trocam, e pessoal que trabalha com produtos relacionados a futebol também. Legal. Então foi um negócio bem bacana e o pessoal que gosta de futebol é interessante. Aconteçam outros eventos assim, né? Bom, vamos continuar falando do Juventude. Tem uma situação envolvendo o Matheus Cavicchioli aí, que estava correndo frouxo nos bastidores do Alfredo Jaconi na sexta, né, no intervalo do jogo lá. O pessoal está dizendo que o Matheus foi procurado pelo Caxias. O Caxias teria feito uma proposta pelo Matheus Cavicchioli, que hoje é o 3º goleiro do Juventude. Afastado. Tá treinando, tá treinando, Tá treinando para dizer que tá treinando, tá fora dos planos, né? Se o Douglas se machucar, quem joga é o Raul. Não sei, né? Eu não sei até que ponto seria interessante para ele, Matheus, porque o Matheus já tá indo pro final da carreira e daqui a pouco, né? Eu não sei o que seria bom para ele. E principalmente eu não sei se seria interessante para o Caxias, porque o Matheus é um goleiro caro, né? Goleiro caro, muito bom goleiro tecnicamente, mas que, vamos lá,
tem suas dificuldades extracampo, né? Pela parte de relacionamento. Talvez o Caxias aposte naquela, né? Bom, não deu certo ali nos papos. Aqui vai ter raiva dos papos, vai dar certo. O que tu acha? Bom, Com o Pitol aconteceu isso, né? até onde essa máxima pode valer, né? Claro que a gente começou principalmente lá com o Gil Baiano, né? Esse eu acho que é o maior caso, né, de troca de Esmeraldino para Grená. Mas assim, ó, entre Matheus Cavicchioli e o retorno do Wallace, não sei o que me deixa mais dividido entre esses bastidores que aconteceram, né? Isso me deixa muito... Porque, de certa forma, né, esses atletas, eles estão gerando, né, um atrito no torcedor, uma inquietação no torcedor atual e que poderá criar um desgosto no futuro torcedor deles. Aliás, se o Vink renovar com o Juventude, é bem provável que nós tenhamos um movimento de troca gigantesco. Sim, mais gente lá. É mais fácil mais gente do Centenário ir pro Jacone. O Vink tem relacionamento ótimo com alguns jogadores que passaram pelo Caxias, né? Reis, Júlio César, Eliezer, Marabá, né? Esses caras todos são jogadores do Vink, né? Daqui a pouco, numa dessa, eles aparecem no Alfredo Jacone. Se tu pegar agora, por exemplo, aí sim tem que trabalhar com C. O Brasil de Pelotas vai para as Cucuia aí, né? E o Juventude não vai. Buscar lá o Gavo, o Diego Miranda. Mas esses já tem contrato com o Caxias, né? Tem, mas contrato... mas eu acho que volta, né? Legalmente tu pode fazer, o que não pode ter é sacanagem, né? Lembrando que o Caxias tem 11 jogadores acertados, né? Tem o Jean zagueiro, o Júnior Alves, os dois zagueiros. A dupla de zaga desse ano tá mantida. Acho que o Julinho também renovou, né? O lateral esquerdo. O Diego Miranda, sei que tem. O Gava, com certeza. Quem mais? Não lembro de mais ninguém. Tem 11 jogadores aí que já estão acertados com o Caxias. Mas assim, eu olho pro lado do Juventude. Se o Juventude está dispensando o Matheus Cavicchioli, que já teve passagem pelo Caxias, muito, como é que a gente fala? 2010, muito rasa, né? Era reserva, né? Reserva com o Julinho Camargo. Então assim, ó, eu não vejo de bom grado, que não quero nenhum, falando como torcedor Grená puramente, não quero nenhum estar no Juventude, respeito eles, entrevisto eles, a gente convive com os caras, mas não quero nenhum que está no Juventude hoje no Centenário. A minha convicção é essa. Mas pelo fato de ter jogado no Juventude ou pela condição técnica? Não, pelo exemplo de hoje, pelo exemplo todo de hoje, por condição técnica, pelo desempenho, e porque eu vejo assim que o Grená tem muito comprometimento, que eu vou dizer assim que a última tábua de salvação do Caxias é que a hegemonia caxiense é do Grená hoje. Eu preciso deixar uma coisa clara também, que um grande amigo me contou, um amigo que participava das reuniões de futebol do Caxias, né? E que recentemente muito jogador bom o Caxias não quis levar por... você já jogou no Juventude, não joga. Aí, jogadores bons, que poderiam ser contratados, aí só pelo fato... Não, já jogou no Juventude, né? Aí o pessoal às vezes esquece da própria situação do Gil Baiano, né? Não é porque o cara jogou no Juventude, não serve, né? Mas é que o Gil Baiano, por exemplo, teve passagem por onde antes de vir pro Juventude? O Pitol, cara. O Pitol foi bem no Caxias e jogou no Juventude. O Pitol foi goleiro do Juventude. É um tanto quanto preconceituoso, mas assim, ó, o jogador tem que ter pedigree, sabe? Se o jogador não tem pedigree, se o jogador não tem raça... Pitol é exemplo, um cara de raça, um cara de camisa, um cara que saiu lá do Grêmio. Sabe-se lá quais os traumas, por que ele saiu do Grêmio, não conseguiu a titularidade no Grêmio, se firmar na titularidade, né? Em que época ele teve que disputar. Então é um cara que prova cada dia, né? Até de um jeito meio cômico, né? Ele faz uns papelão, faz umas comédias, que é aquilo que tu falou, de amarrar o jogo e tudo mais. Mas é um cara que de repente sai com aquela marca e é por onde ele passa, ele diz, não, aqui é o Marcelo Pitol. Joga por ele, sabe? Honra a camisa que veste, mas joga por ele. E é coisa que de repente hoje, tu olhar pro esquadrão todo do Juventude, não é esse mesmo sentimento. E tantos outros que foram lá pro Caxias, né? Humberto e tantos outros que foram lá pro Caxias, que a gente sabe que não deu liga. Então, aliás, o Humberto teve dois que fizeram o caminho Alfredo Jacone Centenário. Goleiro e o volante. Não goleiro, eu tava me referindo ao volante. O Humberto Loser, esse que é treinador hoje do Guarani. Do Guarani. Exatamente. Sabe? Então, o goleiro não dá pra reclamar.
Sobre o Pitol, Na aproveitando. verdade, o Humberto, eu não sei se ele jogou no Caxias, acho que ele já foi como preparador de goleiros, Quem? né? O Humberto goleiro. Não, jogar. Sim. Chegou a jogar? Jogou naquele ano deixa eu dizer, cara. Acho que o primeiro ano do Borges ele era. Ah, é verdade. Tem razão. 2007 por aí. 7, isso. É verdade. Ele foi porque eu me lembro que Ele tinha dado uma rodada a e torcida voltou deu pro um Caxias. atraque no time do Caxias, lá no Fazão, né? No Ah, restaurante, e ele né? tava lá. E ele era o primeiro da fila e a gente contemporizou tudo lá, deixa os caras jantar tranquilo. Mas tomaram uma pressão do Caxias. Tu foi o segurança nessa noite. Não, segurança não. Eu sempre procuro mediar essas confusões, né? Ó, vamos lá, dá um cerco a Lourenço dos caras, pode. O que não pode é partir pra agressão. Bafo na nuca, vai. Mas não pode partir pra agressão. Mas até disso, do Pitol, né? Eu, particularmente, tenho uma raiva de ver o Pitol jogando. Às vezes ele beira o varziano, aquela Mas coisa aí que tá. irrita, aquela coisa... Mas irrita quem tá torcendo contra ele. É exato. igual o Leandro Leite. Cara, O Leandro Leite é uma mala em campo, mas o torcedor, se ele joga no teu time, ele É o que eu ia falar. Tu gosta, Eu queria tanto o Leandro Leite quanto o Pitol no meu time. Exatamente. Entendeu? D'Alessandro, É o tipo do cara que tu quer no teu time. D'Alessandro, ídolo do torcedor do Inter, mas ele irrita qualquer adversário. Né? Até enquanto não se tornasse senil, todo mundo queria o Eurico Miranda no seu time, né, cara? Eu lembro que eu vivi essa experiência, porque quando eu trabalhava no futsal eu tinha muita raiva do Falcão, eu tinha uma raiva dele. E depois eu trabalhei com ele. Então, quando ele jogava no meu time, era uma beleza. Resolvia, foi campeão brasileiro, resolvia todos os jogos. Isso aí. Mas os adversários têm raiva, né? Isso aí foi com o Manuel Tobias, né? Vinha aqui com a Empacel e tal, liquidava a enxuta. Quando veio pra enxuta, hoje vamos ver quantos gols o Negão vai fazer. E era assim mesmo, né? A nosso favor tá bom, né? E Bom, faltou ainda, temos ainda 3, 4 minutos aí pra gente falar da Série A do Brasileiro, né? Porque as coisas acho que se encaminharam bem, né? O Inter se atrapalhou com o Vasco, embora que... o Vasco e com o VAR, né? Toda Vasco e o a VAR. situação, né? Fico feliz por um lado, porque eu sempre disse que os caras não iam deixar do Grenal ser campeão, e tá mais do que provado isso. Não é só isso também, a parte técnica também se revelou insuficiente. Acho que o Inter tem seus problemas técnicos. O Palmeiras conseguiu um baita resultado porque segurou o Flamengo. O Flamengo comprovando da bobagem da história de jogar quarta e domingo, que cansa, né? O Palmeiras foi à Argentina quarta e fez um baita resultado contra o Flamengo, que ficou a semana inteira esperando o Palmeiras. Pois é. Ele jogou com 60 mil pessoas do lado e não conseguiu ganhar do Palmeiras. Então, né? O Dudu, que correu os 90 lá na Bomboneira, correu os 90 de novo no Maracanã. Né? Então, essa história de que não aguenta é até ali, né? É até ali e mais uma vez assim, ó, claro, o Palmeiras tem plantel, há 2 anos que o Palmeiras tem plantel, mas aí aquela máxima, né, cara, que o velhinho sabe das coisas, né? E o Felipão tá lá enjeitando. Só enrola, né? Ele enrola, que eu quero dizer no bom sentido. Ele enrolou o Flamengo o jogo todo e quase que ganhou o jogo, saiu na frente, né? Pô, então, claro que ele tá aliado às novidades, tá aliado a sangue novo, que é o caso do Paulo Turra, que vai ter que agradecer de joelho umas 50 vezes o Luiz Felipe pela vitrine que ele tá tendo, pela oportunidade que ele tá tendo. Pode ser o novo Carille, o Paulo Turra, né? Acho que vai ser o natural, né? Quando o Filipão resolver parar... Ou sair do Palmeiras. Mas eu tava assistindo o jogo com amigos da bola aí no sábado, né? E a gurizada que vive nesse mundo, e eles dizendo, refletindo, né? O que leva o Filipão a estar lá agora, na beira do campo, né? Nessa loucura toda, nessa pressão. Cara, é só o prazer da adrenalina, né? Certeza, porque o Filipão é um cara né? que podia estar com a família, curtindo... Ele tava já morando em Portugal, tudo tranquilo, primeiro mundo, não precisava nem estar ouvindo aí toda essa confusão de esquerda e direita que teve. Curtindo os netos. Mas não, aquela adrenalina, né? O frio da barriga. Tá ali ele, né? Se divertindo e vai ser campeão brasileiro de novo. Acaba sendo Como dizia o Suzinho, dizia, né? Dizia, olha, o cara sentiu o cheiro do chulé do vestiário pra sair, é complicado, difícil, né? É um hobby, acaba se tornando a diversão, né? Nesse ponto cara, dele, né? acaba Daqui sendo. a pouco, quando o cara trabalha assim, né? Nessa alegria, dá certo. Daí que dá certo. Exato. Né? Mas o campeonato deixou de encerrar com o gol do Flamengo. O empate do Flamengo deixou o campeonato vivo ainda. Aberto. Não teria, Deixou vivo, né? teria acabado ali, né?
E em relação ao Inter, é isso aí. Quando saiu o pênalti pro Vasco lá, na hora eu lembrei do que tu bate aí a tempo, né, disso. Esbarra muito também na limitação técnica do Inter, que pelo time, pelo nível técnico que tem, já chegou longe demais. É isso que eu digo das duas coisas. Porque se o Inter tem um time bom, tecnicamente suficiente para ser campeão, faz 2-0 no Vasco. Exato, Aí, não tem um por mais pênalti que que... não tem pênalti. Então, bate na limitação técnica e completa com a arbitragem. E aí qualquer gol é crucial, né? Isso, tu não tem força, toma, né? tu vira refém da arbitragem. Né? E outra assim, ó, eu vejo que nessas últimas rodadas a arbitragem está influenciando demais, os caras estão completamente perdidos, né? Tá muito ruim. Eu nem sei se eles querem realmente roubar, eu acho até que sim, mas vamos lá. Não, eu acho assim que os caras estão com as fraldas cheias, cara. Os juízes entram em campo com as fraldas cheias, cara. Que não é possível, cara. Que nem Vocês agora tá viram a vendo... leitura labial? É isso quer dizer, não sei o que marcar, velho. Não existe, eu não sei o que marcar, cara. Eu não tenho certeza. Aí mas tu tava ali na hora do lance, tu já pitou alguma... Volta na tua primeira posição. E o cara atrás do gol lá, vamos logo, hein? Resolve isso aí, tia. Vamos! Os caras estão perdidos, né? E é uma parte, é uma pena até o Inter estar sendo prejudicado, se bem que eu gosto, que a dupla Grenal sempre tome ferro, né? Mas assim, é cruel, né? Porque o Inter podia estar vindo da Série B e quem sabe realmente lutar por um título nacional que fazem 40 anos que não ganha. É interessante quando eu escuto os colegas da capital, porque todas as vezes que eles choram, eu digo, viu? Digam agora que a gente tem... Quando a gente reclama, eles dizem que a gente tem síndrome de interiorano, né? Todas as vezes sempre, porque isso aí é uma... Síndrome de vira-lata. Vocês estão chorando porque vocês têm uma síndrome de inferioridade aí que não existe. Agora eles estão com a mesma síndrome de inferioridade. Não, é uma reclamação justa, cara. Um ponto de vista para ser analisado por eles. Sofre, né, na mão dos paulistas e cariocas, como os times do interior sofrem na mão da dupla Grenal. É isso. Uma pena o Bahia ter perdido pro Corinthians, né? Que o Corinthians podia estar na Berlinda. Que ia dar um torcendo ânimo legal. Contra o Corinthians. Eu sequei o Corinthians, cara. Eu também dei uma secadinha, mas não deu. O Bahia não soube segurar, né? E aí... Aliás, saiu uma piada, porque só vai ser uma piada, né? Um estudo da CBF dizendo que o Corinthians é o time mais prejudicado e que a Chapecoense é a mais beneficiada, né? Bom, só seria piada maior se eles dissessem que é o Inter o mais beneficiado. Né? Baseado em que tipo de análise que eles fizeram? Né? Levantaram... Eles contam um lateral invertido, entende? Aí pois nessas horas, não as... Não teve mais laterais. Isso, entendeu? É mais inversão de faltinha no meio do campo. Então, realmente e agora a questão de pênaltis. O site O Olé do Brasil e impedimentos. Que faz piada disse, né? Eles botaram, parece piada do Olé do Brasil, mas a CBF conseguiu fazer uma piada melhor que a nossa. Tanto que eu vi essa manchete aí, eu não me dei nenhum trabalho de abrir pra ler, cara. Parecia brincadeira, né? Por que isso num momento desse? Pra que colocar? Com que intuito, com que intenção? Dizer, a gente não rouba pro Corinthians, a gente rouba pra Chapecoense. Isso é bem complicado, né? Porque esse ano, né, está deixando muito, né, na cara, como a gente diz, né, a fraqueza do nosso quadro de árbitros, né? Eu não me lembro de ter árbitros tão ruins quanto esse ano, né? Sempre tinha dois, inseguros, ruins, cego, cara. Porque o cara tá na frente do lance e não sabe o que marcar. Marca e vai embora, sabe? Não. E os extremos da psicologia também, né? Uns são desequilibrados, tipo o Ricardo lá, que é desequilibrado. Sim, desequilibrado. E outros são os boca mole que os jogadores, né, na cabeça deles. Mas é isso que eu digo, às vezes é a forma, o bloqueio que o medo te traz. Ou tu joga tudo, né, pro ar, ou agarra tudo e aí, sou eu que faço, eu que mando, eu que apito e tá certo assim. Os caras não têm autoridade. Vira prepotência, mas sabe que às vezes chega a me dar um pouco até de pena dos caras, cara, dependendo se não tem nenhum tipo de manipulação no jogo. Porque o que se virou contra a pressão contra o árbitro, que sempre já foi natural... E os jogadores são muito chatos também, né? Uma vez ele apitava na hora, certo ou errado, mas apitava era aquilo e deu. Hoje o cara fica naquela, dou, não dou, se não é pra agora botar os caras lá atrás pra complicar a vida deles, que às vezes o quarto árbitro se mete. Né? Às vezes quando é o cara que tá lá atrás, quando é pra ajudar não ajuda, e quando ajuda é pra dizer alguma coisa errada ainda. Aí os quando técnicos ele se pronuncia pra fazer aí ele perde são aquilo. Muito chatos também. O Odair tá se revelando um xarope de galocha, né? O técnico. Tu veste a camisa da choradeira, né?
Não, e não só pra reclamar, ele tá toda hora ali na beirada do campo. Teve um jogo, num lance que o cara do Inter foi bater a falta na área, ele se pendurou no pescoço do guri. Um desses guri que entrou no segundo tempo que ia bater a falta pra área. Aí o guri disse, calma, professor. Calma, sabe? Deixa eu vou bater a falta. E o Odair enlouquecido, dizendo pra ele pra botar a bola não sei aonde. E o jogador teve que dizer, tá, fica lá. O Odair tá virando o fio também, né, do nervosismo. Né? Que isso, assim, ó, é a pressão também que existe, né? Ele como colorado, né? Ele como cria da casa, carrega, né, esse estigma todo e aí... Pressão pro resultado, né? Ele só não teve o brilho no Argel como jogador, mas daqui a um pouco, agora, no comportamental, tá sendo o mesmo. Tá em tempo ainda dele corrigir isso. Tem que se acalmar um pouco, né? Só não se apavorar com essa... Parece um boneco de posto ali na beirada do campo. Mas tem muitos assim, né, cara? Tem muitos. Mas em relação ao Internacional Independente, campeão não vai ser, né? Infelizmente, porque eu queria que o Inter fosse campeão. Não só porque... Né, sim, para ser uma resposta a tudo. Mas independente da posição que vai ficar, o time vai sair o último jogo aplaudido pela torcida. Vai sair. Os caras é apontado para cair, né, time? É isso aí. Bom, chega, né? 2h03. Ô, Marcos, obrigado por ter vindo aí. Bela camisa da IFE, belo moletom da Itália, da Puma. Azul. Esquadra. Vlad, obrigado por ter vindo. Valeu, ainda faltou assunto, né? Que fica pra semana, principalmente, William, eu quero... manchetes pra quinta-feira. O jogo de quinta do Juventude é o que acho que tem que ser muito batido aqui, por mais que a torcida já sabe da importância. Tem uma outra oportunidade que acho que quinta-feira tu elencou várias situações ali do porquê da importância desse jogo comparando. Acho que seria legal de novo de eu te explorar nesse sentido, tu lembrar tudo aquilo que eu acho que é bem interessante, a torcida tá ciente desses tópicos todos. O que aconteceu no passado. Fatores, mas acho que nessas horas vem a mente da galera, né? Eu só não sei se vem a mente dos dirigentes do Juventude, que deveria vir, né? Nesse momento, o que importa é que a torcida tenha essa mobilização e que influencie no jogador que está lá dentro de campo. Né? A direção que sente lá na tribuna e fique, porque eles não vão fazer nada agora. Metendo minha colher aí, eu quero dizer aquilo que sempre digo a respeito do Caxias, né? Tem que agradecer aos homens que mantêm as portas abertas dos clubes. São humanos, erram, a gente discorda muito, corneteia às vezes, critica às vezes, mas assim, são instituições que merecem, né, ter a sua sequência, uma vida um tanto melhor, porque eu vou dizer o seguinte, cara, domingo que nem ontem, sem futebol, cara, em Caxias do Sul... É o fim do mundo pra quem gosta de ver a redonda. A minha sorte é que eu gosto de futebol americano e tinha jogo, porque senão seria o domingo mais entediante da minha vida. Completamente ruim. A gente acompanha a política, mas não gosta, né? A gente acompanha, assim. Mas nem se compara com a adrenalina de um domingo de futebol, né? Que tu fica esperando o jogo. Não, exato. Por isso que eu fui lá pro encontro de colecionador de camisa. Tem que achar uma atividade. Tá, então quinta-feira vamos responder, Vlad, de quem é essa camisa? Hoje. Isso aí, não, deixa pra quinta. Quinta eu trago de novo, vamos ver se tem mais. Tá, ninguém acertou. Então, quinta-feira vamos ver. Obrigado aos amigos que responderam aí, né? O João Henrique disse que era do Guarani, o Wagner de Santa Lúcia, mas não foi. Vamos ver se quinta-feira alguém acerta. O Cassiano Scherner acertou em cheio na sexta passada a camisa do Trianon, né? Ele pesquisou também, né? Foi atrás, né? Mas mesmo assim é difícil, porque tu não tem nenhuma referência pra jogar numa pesquisa, né? Tu só vê as cores, né? Ele foi pesquisando escudo por escudo, assim, até que conseguiu localizar, né? Tá bom, Vlad? Boa semana pra ti. Valeu, obrigado pelo convite, estamos à disposição. Um abraço pro Denilson lá, então, que foi homenageado, né, com essa camiseta número 17. Grande Denilson, show. Tá bom, beleza, né? É isso aí. É melhor a gente se acostumando com as camisetas alternativas do Vlad aqui no programa. Né? Isso aí. É uma piadinha fraca na despedida. Agora sim. Na despedida, vale. E quem não gostar já tem rumo aí pra ir também. Não faça assim. Né? Seja democrático, Vlad. É isso aí. 2h06. Abraço, gente. A nossa programação permanece aí. 7h30 tem o Conexão Esporte Serra. Os resultados das categorias de base aí, final de semana. Falar de basquete hoje também, o pessoal da Bax aí tá comemorando 2 conquistas com o seu time de basquete, né? Campeão citadino e finalista do Estadual Master. Aí. O pessoal vai estar aí falando com a gente.
E a semana tá só começando, então tem muita coisa pra acontecer aí, pra gente debater. E tem esse jogão da quinta-feira aí, Juventude e Brasil de Pelotas. Web Rádio Esporte Serra, nossa missão é divulgar suas conquistas. Você acompanhou o Esporte Serra Debate. Nossa missão é divulgar suas conquistas. Esporte Serra, os campeões jogam aqui. Web Rádio Esporte Serra, os campeões.